Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para conversar com vocês sobre o livro 1. Vocês viram uma postagem minha aí, né? É da doutora Thais, eu acho que é Thais o nome dela. Ela tem colocado trechos de livros didáticos de língua portuguesa. Então agora não é nem mais por tirinha, é pictório, é capa de revista. Para criança fazer uma análise de capa de revista, tá? Então eu queria compartilhar com vocês por que eu decidi escrever. Na verdade, por que Deus me chamou para escrever? Eu, quando tirei as meninas da escola, passei um ano que desescolarizando a minha mente. Então, eu não estudava gramática. Eu tinha lido no livro dos Bluedorn, a Laurie dizendo que ideal era ensinar gramática a partir dos 10 anos. Então, eu parei. Então, a Bela tinha 9 anos, quando eu tirei ela da escola, e a Rafa tinha 6. Né? Então, eu pensei, bom, tudo bem. Os livros que elas usavam eram horrorosos da escola, que era da Buriti, muito ruim. E eu peguei, então, eu já contei aqui a rotina para vocês, era caligrafia, cartografia, tinha visto no livro do Alien, matemática, elas faziam o Kumon, história, eu já usava o The Mystery of History, eu usava o Kindle, lia, traduzia, já contei para vocês, tudo muito difícil, né? Em 2018 a gente comprou o currículo da Beca, eu comecei a usar. Ainda assim, sem dar português. Eu fazia parte de um grupo muito fechado de mães, um grupo que a gente tinha no WhatsApp. E a gente trocava muita figurinha, era muito assim, partilha mesmo ali, as mães se ajudando, né? Então, eu fui pelo inglês. Quando a Isa fez 10 anos, aí eu falei, agora eu vou ter que começar com português, não vai ter jeito. E aí minha mãe é professora, minha mãe mandou uns livros para mim de editora grande e eu comecei a usar. Usava sentindo aquele desconforto horrível, porque era cheio de figurinha, eram textos muito curtos, né? Assim foi. Era um livro de 5º ano. Até que eu cheguei no momento de um texto que é para um livro que ensina linguagem, né? Língua portuguesa. E esse livro tinha um texto falando sobre ciências, falando sobre o desenvolvimento, né? Quando a criança começa a entrar na fase da adolescência, as mudanças corporais e fazer a descrição dessas mudanças corporais. Bom, então eu falei, chega, não vou usar mais essa porcaria. Eu fiquei tão indignada que eu peguei, larguei e aí fiz um livro piloto com textos de língua portuguesa que tinha um enfoque no estudo da morfologia, né? Disponibilizei esse arquivo no meu grupo lá do Telegram. Eu sei de pessoas que ainda usam esse livro, né? E hoje eu não veiculo mais. E aí eu falei, não quer saber? Eu usei esse livro com as meninas, esse livro que eu confeccionei, e falei, bom, recebi o feedback das pessoas, né, que estavam usando o piloto. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer então um livro mais com textos bíblicos. Expandi o livro, porque o piloto tinha 19 lições e esse tem 26. Acho que são 26, né? 26 ou 23. Então foi daí que nasceu o livro, né? Porque eu senti a dor. Eu senti a dor de não ter um material que atendesse essa fase da gramática, levando em conta, porque a gente conversou esses dias, né, sobre analfabetismo. Então, quer dizer, a coisa tá caminhando por analfabetismo, assim, eu acho que um dos piores níveis de analfabetismo, né? Porque se não é nem por tirinha agora, é por pictório. E no livro 1, eu recebo relatos dia sim, dia não, de pessoas que usam os livros, né? Principalmente o 1 é o meu carro-chefe. Né? As pessoas ainda estão utilizando, muitas crianças ainda estão utilizando. E de que sai do lugar comum.
Então ali a criança tem acesso a dois tipos, de texto. Ela tem acesso ao texto narrativo, que é um texto extremamente importante, né, que seria uma prosa curta, mas é uma prosa. E as parábolas, que também não tenho nem o que falar, né? É um texto super rico. Tem post meu no feed falando sobre os tipos de textos bíblicos, né? Então a criança primeiro, ela tem acesso a esse texto que é clássico, porque a Bíblia faz parte do arquétipo, né? Da literatura ocidental. Então a pessoa que não conhece a Bíblia é um analfabeto literário. A gente está falando do texto literário. Então é o texto clássico literário. Então o que quer dizer isso? A construção das sentenças é uma construção rica, o vocabulário do texto é rico. Hoje mesmo o professor Rodrigo Gurgel abriu uma live, eu assisti só um pedacinho, mas vai casar com o que eu vou falar aqui agora. De que da pessoa que escreve e percebe que ela às vezes repete vocabulário, repete estrutura, né? Quanto antes o aluno tem acesso a um texto, que é um texto rico de vocábulo, né? Ele é rico de estrutura. Isso está entrando lá como se fosse um arquivo, como se fosse um depósito de sentenças da mente. Ele vai lembrar. Então esse texto, ele vai fazer a parte literária, não vou entrar nem na questão espiritual, né? Então assim, uma pessoa que ela é ateia, uma pessoa ateia, não crê em Deus, agnóstica, ela pode ler meu livro. Por quê? Primeiro que não tem doutrina, eu já deixei isso claro, o meu material não tem doutrina. Eu diria assim que o curso 1, não falo de doutrina, mas eu falo de fé, né? Mas os meus livros não têm doutrina. Então o ateu pode comprar o meu material e usar com seus filhos, porque ele vai lidar ali com a questão literária, do texto literário. Mas tem também a questão espiritual do texto, sabemos, né? Como cristãos sabemos. Então a gente sana a dificuldade do literário. Então, o teu filho está tendo acesso a um texto literário clássico, ok? Depois disso, olha, eu acho que isso que é o mais impressionante, mas eu quero falar disso outro dia. Só vou dar pincelada. Porque a gente percebe, por exemplo, até quando Jesus usa de parábola, ele tem como se fosse um senso poético para trazer aquilo. Ele fala não falando. Ele ensina, mas deixando segredos. Ele usa figuras. Olha o quanto que isso exige do seu aluno. Hoje mesmo eu estou ouvindo um texto de Romanos, Paulo falando da videira, né? Videira brava e a videira verdadeira. Ele está usando o quê? Ele está usando uma figura. Eu já fiz estudo sobre a videira brava. Então, o enxerto, tudo isso é figura. Não está ali literal para a pessoa entender. Se você quiser realmente entender a fundo o que aquele texto está dizendo, como Jesus usa com as parábolas, você tem que procurar no dicionário, você tem que procurar aquela figura, o que Jesus está querendo dizer, né? O que é o espinho no meio do caminho, entende? Na minha época, como aluna, né, eu já se ensinava com texto jornalístico. A primeira vez quem eu vi falando sobre isso foi o professor Olavo, né? O texto jornalístico não tem nuances. Ele está ali passando a opinião de alguém, não tem nuances. Um texto clássico, sendo de prosa, sendo poesia, tem nuances. É isso que eu estou falando aqui, por exemplo, sobre as parábolas. Não está ali no seco. Existe um mistério. Quando você oferta esse tipo de texto para o seu aluno, para o seu filho, é isso que deixa o seu filho mais inteligente, que tira ele do analfabetismo, que faz com que ele perceba, entenda a linguagem, essas nuances. Você tirar a crença, né? Você já vai, eu acho que é isso. Será? Eu já ouvi tantas vezes essas palavras, será que é isso mesmo?
Então, só para vocês entenderem o peso da riqueza que aquele livro traz, né? Porque traz esse texto cheio de nuances, cheio de poesia, que teu filho tem que cavar. Ali tem um vocabulário, então a gente tem um texto, já dei a sugestão disso na aula. Então eu falei da importância do texto literário, tá bom? Agora, então você tem um vocabulário lá, que eu coloco, mas você tem que repassar, você faz a leitura. Quando você faz a leitura, você está treinando a elocução. Não sei se é assim que fala em português, eu só sei o termo em inglês, que é você falar em voz alta aquele texto, com a impostação, com a pontuação correta. Você faz isso, depois você faz o seu filho fazer isso. Olha quantas coisas estamos treinando em linguagem. Quando você faz isso, você está treinando retórica com o seu filho. Postura, tom de voz, modulação de voz, pontuação, parada, respirar. Isso é retórica. Então veja só, no material de morfologia aqui, tem como objetivo principal sanar, ensinar a fase da gramática do trivium, você já está trabalhando retórica. Quando você faz a cópia do texto, você pede para ele fazer a cópia do texto. Os textos são grandes, né? Eu tenho lá capítulos com 9 versículos. E você pede na semana, não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas faz particionado. Filho, você vai fazer a cópia do texto. Você está treinando a caligrafia, a escrita, que querendo ou não também faz parte da retórica. Isso eu explico na aula explicativa, que está lá gratuita. Entende? Aquilo ali é um guia para você fazer. Por isso que esse livro ele leva muito tempo para ser visto, porque isso toma tempo. Imagina que você leu, aí seu filho leu, aí você percebeu dificuldade, você tem que voltar ali, nessa impostação de voz, parada, respirar, você tem que voltar. Você está fazendo a cópia, você vai corrigir, a cópia está correta? Ele está fazendo o desenho das letras adequadamente? Entende como é? Olha, um texto. Olha quanta coisa que você está ensinando, tá? Isso é clássico, tá? Isso é ensino educação clássica, tá? Cristã, porque está permeado pela palavra de Deus. E vocabulário. E aí, você vai para o vocabulário, né? O que você pode pedir para ele? Eu peço, ó, o primeiro exercício, né? Faz a narração. Ele tem que fazer a narração com o máximo de detalhes. Isso é retórica também, tá? Ele vai fazer a narração após o texto do que ele leu, com o maior número de detalhes. Para ele fazer isso, ele tem que prestar muita atenção no que ele está ouvindo, no que ele está lendo. Isso é retórica. Aí você pede para ele fazer paráfrase. Esse versículo ele quis dizer o quê? Pode ser do lado, pode ser no caderno. Versículo 1, ele quis dizer isso. Versículo 2, ele quis dizer isso. Versículo 3, e assim por diante. Isso também é retórica. Veja como o meu livro é clássico. Vocabulário. Vocabulário sei lá. Mas e se ele tem dúvida em outras palavras, precisa ir para o dicionário, procurar no dicionário a melhor definição que se encaixe dentro daquele contexto. Precisa ser feito isso. Gente, isso demora. Tudo isso que eu tô falando aqui leva tempo. Eu já falei isso. Esse livro ele deve ser feito em 2 anos. Em 1 ano só não dá. Quem tá usando o livro e puder me mandar o feedback com relação ao tempo, por favor, me mande para eu repostar aqui, para o pessoal entender que eu não é brincadeira. Se você segue isso que eu tô falando aqui, manda a mensagem para mim, por favor. Não é um tiro de 100 metros, gente. Você quer que o seu filho aprenda de verdade? Ele vai ter que fazer esse passo a passo. E você também.